Então vamos começar pelo básico. Eu queria que você definisse para a gente o que é a astrologia védica, né? Qual que é a importância da astrologia védica, né? Quais são as melhores aplicações, enfim, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Sim. Bom, a astrologia védica, ela é, vamos dizer assim, diferente no foco da interpretação do mapa. Primeiro porque a gente usa o zodíaco sideral. Tá? A astrologia védica não existe. O que existe é a astrologia indiana. O nome da astrologia védica é Jyotish. Jyoti significa luz. Ish significa ciência, é a ciência da luz. Quando a gente pensa nisso, ciência da luz, o que ele está querendo dizer? Está tentando colocar a luz da sua consciência, quer dizer, fazendo você olhar, precisa de luz, né? Do seu caminho. E vem ele, seja ele um caminho podre, seja um caminho maravilhoso, seja tenha dificuldades, tenha muitas oportunidades, o que seja. Mas se você sabe que a tua tendência é desse jeito, que você, suas reações automáticas, emocionais são desse jeito, tudo isso, eu não canso de ver a precisão do que Marte na 10ª, do que Júpiter na 1ª significa, porque às vezes mostra fisicamente na pessoa, sabe? A astrologia védica tem um intuito de mostrar quem você é para você mesmo, para que o intuito não é dar o peixe para a pessoa. Primeiro mostrar como o peixe é delicioso, porque o autoconhecimento não é uma coisa interessante para ninguém, entendeu? Mostrar que o peixe é delicioso e mostrar como pescar o peixe também. Então, dá pequenas fórmulas, no sentido assim de não remediar a ação dos planetas, porque não interessa o que você fizer, se você é o maior místico ou mágico, o que seja, não tem como tirar aquele Saturno daquele lugar e colocar num outro mais conveniente. Não tem medidas remediais. O que tem aqui é medidas que aumentam a consciência, aumentam a tolerância para, tipo assim, faz a pessoa parar, sentar e entender por que está acontecendo, por que esses temas se repetem, né, na vida. Bom, isso daí também é uma outra linha que depois eu posso falar um pouco mais. Mas o que a astrologia védica tem é que, vamos pensar um pouco na história. A astrologia védica mesmo, aquela que veio, assim, ela não é não é parte dos Vedas, dos 4 livros dos Vedas, das nossas escrituras. Ela é um galho, é um Vedanga, é um galho dos Vedas. Né? Por isso que não é astrologia védica, é uma astrologia indiana. Só que a astrologia indiana, originalmente, ela considerava o planeta principal a Lua. Mas aonde no zodíaco? Não, era além do zodíaco, é no cinturão das estrelas fixas. Entendeu? E nós temos 27 constelações fixas. E cada uma dessas constelações tem um temperamento, tem uma personalidade, tem uma natureza, tem uma casta, entendeu? Tem todos esses atributos que os signos em si, os 12 do zodíaco, não têm. É um pouco mais... muitas vezes, um signo tem 3 nakshatras, que são essas constelações lunares, entendeu? E eles consideravam muito mais a Lua, porque a Lua é muito mais visível, a Lua rege nossas emoções, rege o nosso interior, aquela parte onde rege muito do nosso subconsciente também, aquelas coisas automáticas, as nossas reações emocionais automáticas que definem nossas decisões na vida, que definem a nossa personalidade, que definem a nossa vida. Né?
Então, a Lua é considerada o planeta mais importante. Todos os calendários que a gente vê, o Panchang, que a gente chama na Índia, são baseados na Lua. Obviamente, tem de acordo com o Sol. E nós também temos festivais que celebram a entrada do Sol em certos signos. Por exemplo, o signo de Capricórnio, dia 15 de janeiro, é quando, todo ano, o Sol entra no signo de Capricórnio. E a gente faz um festival lindo, porque como se fosse o início da época de começar a semear, entendeu? Na Índia. Então, é trabalho, é Capricórnio, entendeu? É aquela coisa assim que vai ter que fazer o trabalho árduo para poder recolher os seus frutos, entendeu? E tem persistência. Qualquer colheita com sucesso, feliz, auspiciosa, tem o trabalho constante, karma, Saturno, entendeu? Então, tem aquela coisa assim de um lado muito mais espiritual também, quando a gente faz a leitura dos 12 signos do zodíaco também, né? Agora, astrologia eu não posso falar muito sobre astrologia ocidental. E sempre quando me fazem essa pergunta, até o ano passado eu me irritava, porque está no meu blog, está tudo quanto é lugar, assim, eu posto pelo menos 4 vezes na minha página no Face, sabe? A diferença das duas astrologias. Não dá para se comparar. Por que ninguém compara a astrologia ocidental com a astrologia chinesa? Porque se sabe que são duas astrologias diferentes. O mesmo tipo de atitude ou curiosidade tem que nascer para entender que a astrologia védica tem um foco diferente. Agora, na minha opinião, a astrologia ocidental funciona. Só que a única coisa que eu acho que não funciona, e isso eu vi por causa das leituras que eu vim fazendo, que muitas vezes o signo da pessoa muda, obviamente, e aí ela fica confusa e tudo mais, mas conforme eu vou fazendo certos posts e tudo mais, a pessoa fala, nossa, eu tenho muito mais de touro do que de gêmeos. Nossa, por exemplo, o Boixá, ele é câncer na astrologia ocidental, mas me fala para mim, se eu falar para você que ele é de Sol em Gêmeos, não faz muito mais sentido? Porque Gêmeos é jornalista, é o planeta, o signo da comunicação, é aquele signo que vai do ponto A para o ponto B. O cara não parava. Sabe? Aquela coisa assim de sempre estar pensando, a mente dele não parava. Sabe? E ele tinha um Júpiter em Áries, quer dizer, era muita benevolência, era o fogo com fogo, sabe? Era uma coisa assim era uma pessoa muito benevolente, que deixou marca na sociedade Ele é de gêmeos brasileira. na astrologia central? Na védica, faz muito mais sentido. Agora, o que eu estava começando a perceber é que não é que a astrologia ocidental está errada. Eu estou achando que, por causa que tem 24 graus de diferença, são o quê? 6 dias, mais ou menos, né? 6, 7 dias de diferença do Sol, vamos dizer. Então, cada grau é um dia, né, em relação ao Sol. Então, naqueles 7 dias, todo mundo está numa concordância entre as duas astrologias. Né? Mas os outros, então, é a maioria que a data muda. Eu estou vendo que existem novos, mas astrólogos ocidentais que começaram a praticar astrologia ocidental com o zodíaco sideral. E, novamente, não é assim que eu estou colocando qualquer tipo de astrologia para baixo, falando que uma melhora. Não, toda astrologia tem um foco importante. São focos diferentes, entendeu? Todas elas têm uma utilidade. Mas essa astrologia ocidental, usando o zodíaco sideral, foi muito mais certeiro, que eu vi as pessoas, assim, tipo, com mapas que eu conheço a pessoa muito bem, que fizeram muito mais sentido sobre a personalidade, sabe? Eu, por exemplo, eu tenho Sol em Sagitário na Védica, mas eu sou de Capricórnio, 26 de dezembro é Capricórnio, na astrologia ocidental. Gente, se eu falar para você que eu sou aquela pessoa que não tem nenhuma, ou qualquer característica que é similar ao Capricórnio, vem do Aquário, meu ascendente. Porque
eu sou muito assim, tipo, eu tenho um volume muito alto, eu sou muito presente, as pessoas sentem a minha presença. Sagitário é isso, não é? Um Capricórnio tenta ficar assim, meio, é mais introvertido. Eu não tenho introversão nenhuma, entendeu? Eu não tenho medo de nada. Eu sou assim, para mim fala assim, vamos lá, vamos, entendeu? Então, existe uma certa diferença, mas a interpretação na astrologia ocidental é tão importante, e tem cálculos que eu fico, assim, de previsões principalmente, que eu fico abismada com a precisão de progressões, sol progredido, isso, aquilo. Gente, maravilhoso! A astrologia védica é muito mais simples. Se a gente for pegar só as casas, os planetas e os signos, esses três são suficientes para dar muita informação já pela astrologia védica também. Você não precisa ir um pouco mais avançado. Porém, quando você pega, assim, porque a gente tem o mapa normal, né, a planeta, casa e signo, quando a gente adiciona os nakshatras, quando a gente adiciona vargas, que são os mapas divisionais, por exemplo, eu quero saber como é que vai ser a minha carreira esse ano. Então, eu vou fazer o mapa da pessoa, eu vou escolher o Varga de Dashamsha, que são 10 partes do mapa natal. Entendeu? E lá vai falar quem é o ascendente é a carreira da pessoa. E eu vou ver a pessoa, a carreira da pessoa, e vou analisar o mapa como se fosse de uma pessoa qualquer, para saber a natureza desse emprego, dessa carreira que a pessoa está tendo. Né? Então, existem outras formas de fazer também uma previsão, ou não previsão, mas uma leitura mais precisa. Na minha opinião, a astrologia ocidental ela é muito mais precisa para previsões. A astrologia védica é muito mais precisa na característica, na personalidade da pessoa, pro próprio autoconhecimento. Bom, deixa eu te fazer agora uma outra pergunta, então. Porque agora eu preciso saber qual termo eu uso. Eu uso astrologia védica, astrologia indiana ou astrologia sideral? Indiana. Não, eu não sei se, porque a astrologia sideral pode ser tanto como ocidental como a indiana, ou como a árabe. Inclusive, os indianos